Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de Contabilidade do Setor Público. Eu sou o professor Eric Ferreira, sou bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. E hoje vamos falar sobre as informações contábeis no setor público e entendendo também qual é o mundo ou como funciona a dinâmica na contabilidade pública. Talvez você esteja se perguntando quanto ao que você já conhece acerca da contabilidade. Será que se aplica aqui na contabilidade pública? A resposta, para te adiantar, sim. Né? Tudo que você conhece a respeito da contabilidade empresarial, da contabilidade voltada para as entidades privadas, para as empresas, se aplica sim à contabilidade pública. Isso no que tange ao que a gente chama de informação patrimonial. Então, tudo aquilo que você conhece a respeito de balanço patrimonial também vai se encontrar aqui, dentro da própria contabilidade pública. E, nesse sentido, não existe nada que seja de diferente, digamos assim, quando a gente compara a contabilidade no setor público com a contabilidade no setor privado. Entretanto, existem outros aspectos que estão vinculados ou relacionados à própria contabilidade do setor público que a gente vai aqui descobrir. Isso porque a contabilidade pública, como forma de trabalho, digamos assim, e processo de produção de informação, ela vai trabalhar também com outros tipos de informações, além da informação patrimonial. Nós teremos, por exemplo, um destaque muito grande em relação à informação orçamentária, que é uma informação muito importante que nós temos na contabilidade pública. E, nesse sentido, quando a gente fala da informação orçamentária, aí sim é um mundo novo, no sentido de que existem aspectos que precisam ser observados, regras também, quanto à dinâmica que vai estar em volta ali da informação orçamentária no processo de produção da informação, tá bem? Bem, se o objeto da contabilidade que a gente conhece é o próprio patrimônio e tudo gira em torno do patrimônio, qual seria então o patrimônio das entidades públicas? Bem, o patrimônio das entidades públicas é o próprio patrimônio público e tudo vai girar em volta, seja para uma análise patrimonial propriamente dita, seja para uma análise orçamentária, se for o caso, seja para um olhar mais voltado para o controle também, se for esse o caso. Então, nesse sentido, a gente pode aqui compreender, conforme a gente observa, a contabilidade pública ou a contabilidade do setor público como o ramo da ciência contábil voltado ao registro, controle e demonstração dos fatos mensuráveis que afetam o quê? Que afetam o patrimônio da União, dos estados e dos municípios e suas respectivas autarquias e fundações, as entidades de direito público interno. Em outras palavras, o patrimônio relacionado às entidades públicas. A contabilidade pública ela vai seguir os procedimentos normais de qualquer contabilidade. Ela vai trabalhar o seu processo gerador de informações, respeitando os princípios de contabilidade e observando também as normas contábeis e também ainda a própria legislação para o exercício do controle patrimonial, para gerar a informação e para que essa informação seja levada para o controle patrimonial ali por parte das entidades do setor público. Quando a gente fala das bases que dão os fundamentos para a contabilidade pública de uma forma geral, nós temos aqui que considerar que temos uma base normativa e uma base legal. A base normativa é composta pelas normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, a NBC-TSP, que você pode acessar no site do Conselho Federal de Contabilidade. Existem várias normas NBC-TSP, que são normas técnicas voltadas à área da contabilidade pública. Nós temos também um plano de contas padronizado chamado PCASP, Plano de Contas aplicado ao setor público, disponível no site do Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional, tá bem? E ainda o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, conhecida como MCASP, tá? Só corrijam aqui, é MCASP,
este manual ele dá fundamentos também para diversas aplicações da contabilidade pública. Além da base normativa, nós temos ainda a base legal. Em destaque aqui a Lei 4.320 de 64, que é a Lei de Direito Financeiro, que dá bases para a elaboração de balanços orçamentários, balanços financeiros e demais demonstrações contábeis também. Ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz para nós os fundamentos quanto ao exercício do controle e também observação quanto ao nível de endividamento das entidades públicas. Dessa forma, nós temos tanto uma base legal quanto uma base normativa que precisa ser aí observado. Tudo que acontece na contabilidade pública segue através dessas bases, tá? Então, nada pode ser feito sem que as bases sejam respeitadas, principalmente a base legal, que precisa ser aí respeitada devidamente, tá? Para que a contabilidade pública aconteça da sua maneira correta, quanto aos procedimentos, quanto também ao trabalho que vai acontecer dentro da própria contabilidade pública. Aspectos gerais da contabilidade pública. Bem, quando a gente fala dos aspectos gerais da contabilidade pública, a gente começa a entender que existem elementos que estão vinculados à própria área da contabilidade pública como foco. Então, o nosso foco aqui está relacionado ao setor público, logo está relacionado às entidades públicas, ali da administração direta e também da própria administração indireta, tá bem? E nesse sentido, a contabilidade, ela vai sempre buscar apoiar ao processo de tomada de decisão, isso independe do setor, tá bem? E aqui na contabilidade pública isso não é diferente, nós temos um apoio muito forte ao processo de tomada de decisão. A informação gerada pela contabilidade, ela vai apoiar os usuários a tomarem as suas decisões. Nós temos os diversos usuários da informação, mas aqui a gente pode destacar, em especial, que nós teremos como usuário da informação contábil o administrador e também a população. Nós temos esses dois lados como os principais destinatários, digamos assim, da informação ou principais usuários. O administrador, ele precisa da informação para a sua prestação de contas e também para a sua tomada de decisão no seu dia a dia, quanto à gestão, quanto aos programas governamentais. E a população também precisa da informação para entender o que está sendo feito com os recursos que lhe foram cobrados, tá? Então, nesse sentido, em linhas gerais, a gente considera o administrador e também o cidadão como os principais usuários. Não que a informação não chegue aos demais usuários ou que os outros usuários sejam menos importantes, não é isso, tá? Mas nós vamos observar que teremos um foco maior em relação a esses usuários, pois eles acabam utilizando mais as informações geradas pela própria contabilidade pública, tá bem? Bem, vamos ver outros aspectos, então, relacionados aqui à própria contabilidade aplicada ao setor público. Nós temos que o objeto da contabilidade é o patrimônio. Logo, o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, já que o foco é sempre o patrimônio, tá? O campo de atuação na contabilidade do setor público está relacionado apenas aos órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta que devem aplicar a lei, as normas e os procedimentos relacionados à contabilidade aplicada ao setor público. Como bases, nós temos bases legais e bases normativas, como a NBC-TSP, tanto a estrutura conceitual quanto as demais NBCs-TSPs, tá? Que são diversas que nós temos. Inclusive, essas normas aqui, elas foram atualizadas recentemente, tá? É bom se atentar a esse fato. Nós temos ainda a Lei 4.320 de 64 e a Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, dando bases para a contabilidade do setor público, entre outras legislações que adicionam dispositivos e complementos a essas duas legislações, tá bem? A gente destaca aqui que o objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é dar aos usuários informações sobre os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira, física também, patrimonial da entidade do setor público e suas mutações em apoio ao processo decisório. Então, repare que o foco da contabilidade pública é
de fato, gerar diversos tipos de informações, dando bases e fundamentos para os usuários tomarem as suas decisões, tá? Só que aqui a gente vai um pouco além, pois entre os tipos de informações que nós temos, nós teremos em destaque a informação orçamentária, tá? Que é muito importante no setor público. Além disso, a contabilidade pública tem como função social refletir o ciclo da própria administração pública para evidenciar essas informações que são necessárias para o processo de tomada de decisão, tá? Que é o foco maior da contabilidade pública, apoiar sempre o processo decisório, porém, contribuir também para o gestor, administrador público, no seu processo de prestação de contas, dando clareza quanto ao que está sendo executado e também apontando possíveis caminhos que o administrador público pode adotar para ter uma gestão mais eficiente. Além disso, vai servir ainda, do ponto de vista social, para instrumentalizar a população por meio do controle social. E isso daqui é muito forte ao longo do tempo. Quando a gente acompanha um pouco a evolução da legislação no Brasil, a gente verifica que o controle social cada vez mais se fortifica e a contabilidade pública ela vai buscar trazer esse apoio também aí à própria população que toma também as suas decisões. A contabilidade pública, tá? Ela em si, ela pode ser entendida em si, assim como é a própria contabilidade, ela é em si um sistema de informação e aqui não é diferente, tá? Nós temos a contabilidade pública como um sistema de informações que vai ajudar no processo de gerar relatórios para o processo de tomada de decisão, mas também para realizar avaliações quanto ao desempenho. Então, nesse sentido, observando aqui a nossa próxima tela, a gente visualiza que a integração entre sistemas e subsistemas vai favorecer para uma análise de desempenho e para avaliação também de metas, de riscos em relação aos programas governamentais e ações que as entidades públicas podem tomar também, agir. Vai permitir que a gente avalie, por exemplo, aspectos de eficácia, que é o cumprimento dos objetivos de programas governamentais, por exemplo. Para entender a eficiência quanto à usabilidade dos recursos para o cumprimento das metas, a efetividade que vai trazer clareza quanto à qualidade do serviço prestado pela entidade pública, por exemplo, e a economicidade, que traz elementos relacionados ao uso racional do recurso, tá? A gente entende pela economicidade se o gestor está, de fato, sendo inteligente quanto ao uso dos recursos, tá bem? E se ele está utilizando de uma maneira mais apropriada. E se não está, a contabilidade pode despertar e apontar caminhos para melhorar essas questões que dizem respeito à gestão, tá? Então, nesse sentido, a contabilidade pública, ela apoia o administrador também, tá? Dessa maneira. Então, tudo isso faz parte do processo de contribuição que a contabilidade pública vai trazer para os tomadores de decisão, para os usuários da informação. Natureza das informações contábeis no setor público. Bem, a contabilidade pública, ela é em si mesma um sistema de informação. Porém, nós aqui dividimos esse sistema em subsistemas de informações. E, nesse sentido, a gente compreende tipos de informações. A contabilidade, ela vai trabalhar nos seus procedimentos para gerar informações para o processo de tomada de decisão, tá? Sabemos que, através da contabilidade empresarial, que nós temos lá a informação patrimonial, a informação econômica e a informação financeira. 3 tipos de informações que a gente já conhece lá das empresas. Esses 3 tipos de informações serão tratados aqui na contabilidade pública como uma informação patrimonial ou informação do tipo patrimonial, tá? Todas elas. Ou melhor dizendo, elas estarão relacionadas ao subsistema patrimonial, tá? Então, tudo que diz respeito ao patrimônio ou que impacta diretamente o patrimônio, como acontece no caso de variações patrimoniais, estará relacionado ao subsistema patrimonial. Então, nós temos este subsistema
no seu funcionamento, no que tange ao seu funcionamento, nada é diferente do que você já conhece. É no subsistema patrimonial que nós vamos encontrar o balanço patrimonial, a DRE, que, aliás, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, ela que vai mudar de nome, vai ser chamada de demonstração das variações patrimoniais, porque, embora ela trate com receitas e despesas patrimoniais, o foco na análise está em ver as variações patrimoniais que impactam o próprio patrimônio. Nós teremos, portanto, essas informações contidas aí nesse tipo de informação, ou melhor dizendo, nesse subsistema informacional. Por outro lado, nós teremos um destaque muito grande para o subsistema orçamentário, na qual vamos encontrar também receitas e despesas, mas receitas e despesas orçamentárias que têm sua própria dinâmica, seu próprio funcionamento. É nesse outro subsistema que a gente encontra todos os aspectos relacionados ao orçamento público e a maneira como os instrumentos de planejamento são trabalhados nesse processo de gerar a informação. E, por outro lado, além desses dois subsistemas, nós teremos também o subsistema de controle, que está relacionado à informação de controle, que serve como uma informação de apoio ao processo de tomada de decisão. Então, nesse sentido, nós temos 3 grandes tipos de informações e, consequentemente, 3 grandes tipos de subsistemas informacionais. Tá? Então, a gente pode visualizá-los aqui na nossa tela. Natureza de informação orçamentária, natureza de informação patrimonial e natureza de informação de controle. Vejamos cada uma delas. Então, nós temos aqui na informação orçamentária, primeiramente. Quanto à informação orçamentária, nós temos informações sobre os atos e fatos relacionados ao planejamento governamental e à execução do orçamento público. Tá? Então, tudo que diz respeito ao orçamento ou que se vincula à LOA, por exemplo, a Lei do Orçamento Anual, está relacionado a esse tipo de informação. Esse tipo de informação, ele se vincula ao que a gente chama de subsistema orçamentário, na qual a contabilidade vai tratar quanto aos procedimentos de registro das contas de aprovação orçamentária e também de execução do planejamento governamental e orçamento como um todo, incluindo restos a pagar. Então, aqui nós temos como exemplo a recepção e execução do plano plurianual da Lei Orçamentária Anual, a LOA, alterações orçamentárias e fontes relacionadas ao orçamento, como créditos adicionais, destaques, provisões, restos a pagar. Então, em suma, tudo que diz respeito ao próprio planejamento orçamentário, execução orçamentária e mudanças que podem acontecer no próprio orçamento estará relacionado a esse subsistema, que é o subsistema orçamentário. Aqui, a contabilidade ela vai trabalhar receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias. Já no outro tipo de informação, que é a informação patrimonial, essa daqui você conhece muito bem, trata-se das informações sobre os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Ele abarca ali tudo que diz respeito à informação financeira, patrimonial e econômica da entidade pública, e esse tipo de informação ele se associa ao subsistema patrimonial. É através desse subsistema que trabalhamos as contas que integram o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, as variações patrimoniais diminutivas que correspondem às despesas patrimoniais, tá bem? E as variações patrimoniais aumentativas que correspondem às receitas patrimoniais. Então, nesse sentido, nós podemos descobrir aqui alterações também nos elementos patrimoniais, que a gente pode visualizar na informação de ativos e passivos, e também descobrir, através da confrontação da VPA e VPD, o resultado patrimonial, se seria um superávit ou se seria um déficit patrimonial também, que a gente pode aqui analisar, tá bem? Então, na informação patrimonial, nada muda, né, em relação ao que acontece na contabilidade empresarial, embora haja uma mudança aqui de terminologias quanto às receitas e despesas, tá? Pois na contabilidade pública o foco de análise está em visualizar efeitos
que impactam no patrimônio. Por isso, nós trabalhamos com termos de variações patrimoniais, ao invés de receitas e despesas. Mas você pode entendê-las naturalmente como receitas e despesas sim, tá bom? Além disso, nós temos a informação de controle que trata sobre os atos de gestão cujos efeitos possam modificar eventualmente o patrimônio da entidade pública e aqueles também com funções específicas de controle. Então, nesse subsistema, nesse tipo de informação, esse tipo de informação se associa ao subsistema aqui de controle, tá? A gente junta aqui controle / compensação, tá bem? Que abarcam contas específicas de controle, informações gerenciais de uma forma geral, informações de acompanhamento de rotinas, atos que não ensejaram registro nas contas patrimoniais, mas que potencialmente podem vir a afetar o patrimônio, né? E aí nós temos a programação financeira como exemplo, acordos, garantias, responsabilidades, relações contratuais ou relações de transação econômica que acontece em relação à entidade pública. Tudo que diz respeito a esses elementos são controlados nesse subsistema, tá? Informações de custos também são controlados nesse subsistema, no subsistema de controle. Contas de compensação também adentram aqui, tá? Nesse subsistema informacional. Nesse sentido, nós temos, portanto, 3 grandes tipos de informações e, consequentemente, 3 grandes tipos de subsistemas. E os subsistemas aqui serão importantes, pois, através do processamento do registro desses subsistemas, nós teremos a possibilidade de apresentar relatórios financeiros para o processo de tomada de decisão e gerar também outros relatórios de apoio, relatórios gerenciais e relatórios auxiliares também, graças a esses 3 subsistemas da informação. Sistema de informação contábil no setor público. Bem, no setor público, nós temos que nunca perder de vista, tá, que a informação que é trabalhada, que é gerada, que é processada pela contabilidade, vai chegar ali ao seu destinatário. Nesse sentido, nós temos o usuário da informação como destinatário final. Nós temos diversos tipos de usuários na própria contabilidade, porém, na contabilidade pública, nós damos um olhar em especial para 2 usuários, que são os administradores, os gestores públicos, que precisam da informação para sua prestação de contas e tomada de decisão, e também o cidadão, que quer saber o que está acontecendo com os impostos que lhe foram cobrados, ou de que forma os recursos estão sendo empregados. Pela contabilidade pública, a gente consegue também saber, entender mais claramente como estão sendo aplicados os recursos na saúde, na educação, por exemplo, e o cidadão quer saber esse tipo de informação e a contabilidade precisa trabalhar o processamento dessas informações para reportar, para apresentar isso ao usuário, ao cidadão, às pessoas comuns que precisam entender sobre o que está acontecendo. Então, nesse sentido, a contabilidade ela vai trabalhar o processamento da informação para esses usuários e isso vai acontecer através dos subsistemas informacionais. Então, nós temos informações sendo processadas quanto ao orçamento, informações quanto ao patrimônio, informações de controle. É através do processamento das informações, desses 3 tipos de informações, que nós poderemos preparar os relatórios contábeis, os relatórios financeiros, tá bem? Vejamos mais detalhes aqui na nossa tela. Então, nós temos que o sistema de contabilidade pública visa atender às necessidades dos administradores quanto ao processo de tomada de decisão. Porém, ela respeita muito fortemente as determinações legais que regem a própria administração pública e também legislações que estão relacionadas ali ao próprio orçamento. E ainda oferece ao cidadão informe sobre o destino dos recursos que lhe foram cobrados. Esses informes são apresentados sob a forma de demonstrações contábeis e também outros relatórios, como o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, por exemplo, que traz aí em detalhes sobre o que está acontecendo com a destinação
dos impostos e como os programas governamentais estão sendo executados para a prestação de serviço público. Então, em geral, a informação é voltada para os administradores, gestores públicos e também para as pessoas comuns, para os cidadãos. Isso não dispensa, tá, a informação para os demais usuários da informação, mas destaca-se esses dois usuários que nós temos aqui na nossa tela. Tá? Além disso, nós temos que a contabilidade ela vai exercer o seu papel de coletar dados, processar esses dados e apresentar relatórios. Então, para isso, a contabilidade analisa os fatos contábeis que ocorrem com a entidade pública, e esses fatos são comunicados ou respaldados por meio de documentos primários, como nota fiscal, nota de empenho, contratos, por exemplo, ou por documentação eletrônica também, tá? E o setor contábil analisa, interpreta, classifica o fato, processando esse fato, fazendo os lançamentos contábeis. E ele vai fazer isso através de fichas de lançamentos que podem ser manuais ou digitais, tá? Então, nós teremos o fato contábil sendo registrado por meio de lançamentos contábeis. Aqui, só para você ter uma noção, nós temos um exemplo de ficha de lançamento. Uma ficha de lançamento vai ter como informação, no mínimo, tá, o código, a codificação lá do plano de contas para o débito e para o crédito, indicando as contas envolvidas, o nome de cada conta. Nós teremos um histórico com detalhes sobre a operação que aconteceu. O próprio valor também a ser registrado pela contabilidade estará dentro da ficha, bem como a data, que é muito importante para o registro no livro razão e no livro diário, e também para dar bases ali para o registro dentro dos subsistemas informacionais. Tá? Então, basicamente, uma ficha de lançamento vai conter essas informações. Tá? E aqui nós visualizamos numa perspectiva geral, o sistema contábil da contabilidade pública, composta por 3 grandes subsistemas. O subsistema orçamentário, o subsistema patrimonial e o subsistema de controle. O subsistema orçamentário vai trabalhar os aspectos relacionados ao orçamento. Nesse sentido, vamos encontrar aqui receita orçamentária e despesa orçamentária. Aqui, esse subsistema terá, digamos assim, as suas próprias regras, que é bom se atentar, tá? Então, o funcionamento do subsistema orçamentário segue suas regras que estão relacionadas ao orçamento público, tá? Ou a maneira como o orçamento público vai funcionar. Nós temos o subsistema patrimonial, onde a gente encontra a estrutura patrimonial do balanço, a gente encontra também as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ou ativas e passivas, como podem ser chamadas também, que são conhecidas como receitas e despesas patrimoniais, cuja confrontação gera para nós um resultado, um superávit ou um déficit que se incorpora ao próprio patrimônio, tá bem? E do outro lado, informações sobre controle devedor, controle credor, custos também e demais informações de apoio que a gente pode ter. Aqui cabe destacar, tá, um ponto bastante forte, que é, se possível, eu até recomendo você anotar, é que aqui, só para a gente fazer uma rápida diferenciação, nós temos que no subsistema orçamentário, a gente vai encontrar receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, enquanto que no subsistema patrimonial vamos encontrar receitas patrimoniais e despesas patrimoniais, tá? E a dinâmica de registro é diferente em cada subsistema. Então, é importante ter atenção a essa diferenciação, tá? E é importante começar também a fazer essa diferenciação para você não confundir quando você estiver trabalhando a informação orçamentária e quando você estiver trabalhando a informação patrimonial, tá? Nos dois, a gente encontra receitas e despesas, mas a dinâmica de geração de informação, de funcionamento dos dois subsistemas são diferentes, tá? Com isso, você consegue ter bastante clareza quanto ao trabalho, quanto aos procedimentos também contábeis que se tem na informação contábil, tá? Então, qual que é a ideia dos subsistemas informacionais? A ideia é trabalhar a informação nesses subsistemas para que, então, tenhamos a possibilidade de gerar relatórios contábeis, gerar demonstrações financeiras, tá? Para o processo de tomada de decisão. E todos esses subsistemas vão contribuir, em alguma medida, com informações para os relatórios, para as demonstrações, conforme a gente visualiza aqui na nossa próxima tela, olha só. A contabilidade é um sistema de informação único,
composto aqui por 3 subsistemas informacionais, o orçamentário, o patrimonial e o controle. E cada um desses subsistemas, cada subsistema vai contribuir aqui para a elaboração das demonstrações contábeis, como balanço orçamentário, balanço financeiro, a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, a DVP, que equivale a DRE, tá? É a demonstração das variações patrimoniais, a DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, balanço patrimonial, aqui ao lado, e as informações de custos, tá? Então, todos os subsistemas contribuem para a geração dessas demonstrações contábeis, e não só isso, mas também para outros relatórios de apoio, relatórios auxiliares, como o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que trazem outros detalhamentos de caráter orçamentário que apoiam aí a própria prestação de contas do gestor. Alienação de bens no setor público. Bem, quando a gente fala do registro contábil na contabilidade pública, aqui é importante se atentar a uma questão, tá? Digamos que nós tenhamos um fato, que é o que a gente vai inclusive ver daqui a pouco, né? Para muitos fatos contábeis que acontecem em relação às entidades públicas, nós temos que ficar atento a questão de que aquele mesmo fato contábil pode trazer impactos diferentes para os subsistemas da informação, tá? Em outras palavras, a gente pode ter que o mesmo fato contábil vai implicar em registros contábeis, em lançamentos contábeis acontecendo simultaneamente em cada subsistema da informação, tá? Então, o mesmo fato contábil, por exemplo, pode impactar no subsistema orçamentário e, ao mesmo tempo, no subsistema patrimonial e, ao mesmo tempo, no subsistema de controle. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Mas para muitos fatos contábeis que nós temos na administração pública, muitos registros acontecem tendo esse olhar, observando os impactos que cada subsistema acaba sofrendo ali em relação àquele evento, tá? Então, se a gente comparar com uma contabilidade tradicional, nós teríamos apenas um lançamento para um pequeno fato contábil, por assim dizer, e na contabilidade pública nós passamos a ter pelo menos 3 lançamentos contábeis, sendo um lançamento por subsistema informacional, já que um mesmo fato pode impactar no orçamento, pode impactar no patrimônio, pode impactar nas necessidades de controle, tá? É o que a gente vai visualizar aqui em relação a essa situação que nós vamos ver. Então, veja só o seguinte caso. Em 1/3 de X0, o município Lindo Vislumbre realizou a venda de um imóvel. E no município houve a arrecadação em função do desreconhecimento, tá? Desreconhecimento é um termo técnico que indica a baixa do ativo de um item que a entidade pública tinha, tá? Então, ela deixa de ter aquele item do ativo. Então, houve um desreconhecimento, isto é, uma baixa do valor contábil de um imóvel no montante de 24 mil. Ela deixou de ter esse imóvel, tá? No montante de 24 mil com apuração de ganho na operação em R$4.000, conforme previsto no orçamento. Considerando este fato contábil, vem a pergunta: quais são os lançamentos contábeis a serem realizados nos subsistemas informacionais? Então, qual é o impacto deste evento, deste fato contábil nos subsistemas informacionais? E aqui nós teremos pelo menos 3 lançamentos, sendo cada um deles em um subsistema informacional diferente, tá? Um mesmo fato impactando ali cada subsistema informacional, tá bem? E aqui vale destacar também que quando a gente fala dos débitos e dos créditos, dos lançamentos contábeis, não se misturam, tá? Os lançamentos contábeis entre subsistemas. Então, se você tem um débito acontecendo, por exemplo, no subsistema orçamentário, o crédito também estará dentro deste mesmo subsistema, tá? Então, você não pode, por exemplo, debitar o subsistema orçamentário e creditar o subsistema patrimonial, por exemplo. Você estaria criando ali uma inconsistência na forma de registro, tá? Cada subsistema, quanto ao registro, eles são independentes entre si, tá? Mas o mesmo fato contábil acaba impactando aí vários subsistemas
os 3 subsistemas, né, como é o caso aqui, e isso vai implicar lançamentos contábeis em cada um deles. Tá? Então vejamos como que fica contabilmente essa situação. Então aqui eu trago os razonetes pertinentes a contas contábeis relacionados a este fato contábil, com os 3 subsistemas em destaque aqui. Então, como a gente está falando da baixa de um imóvel no montante de 24 mil, nós iremos fazer o desreconhecimento, isto é, indicar a saída do ativo imobilizado deste imóvel de 24 mil, tá? E ainda vamos considerar um ganho na operação de 4 mil reais. Olhando ali para o lado do caixa imobilizado e ganho de alienação, vamos ter o seguinte lançamento. Vamos debitar 28 mil lá no caixa, indicando ingressos de valores em caixa. Vamos creditar o ativo imobilizado 24 mil, indicando a baixa do imóvel, e vamos creditar a variação patrimonial aumentativa, que é uma receita patrimonial, tá? Indicando ali o ganho de alienação de 4 mil reais. Então, no subsistema patrimonial, o efeito deste fato contábil fica dessa forma. Porém, no orçamento, como a informação estava prevista em orçamento, vamos ter um impacto lá também. Vamos debitar a receita a realizar e vamos creditar uma receita realizada. E aqui, só para destacar, uma característica do subsistema orçamentário está no fato de que a receita, ela, na sua execução orçamentária, ela é reconhecida conforme a arrecadação ou conforme a geração de caixa, tá? Então, como houve um recebimento de caixa lá no patrimônio, criou-se um efeito lá no subsistema orçamentário. Reconhecemos aqui, então, uma receita que foi realizada lá no orçamento, tá? 28 mil sendo creditado ali na receita e debitado na receita a realizar. E já no controle, o lançamento vai ser semelhante. Nós teremos um débito ali em controle DDR e um crédito em DDR, que é a disponibilidade de destinação de recursos, indicando, tá? Essa conta DDR, ela é um equivalente a uma conta transitória, tá? Que serve meramente para controle mesmo, tá? Para controlar essa informação que aconteceu, né? Ou esse fato que aconteceu, tá? Então, nós teremos um débito em controle DDR e um crédito em DDR. Então, veja que o mesmo fato contábil está implicando aqui em lançamentos distintos em cada subsistema, e cada subsistema vai absorver o que está acontecendo em relação ao fato, e naturalmente isso vai acontecer frequentemente, tá? Dentro da contabilidade do setor público. Atividade interativa. Muito bem, agora neste momento da nossa aula, eu quero convidar você a participar aqui da nossa aula, participando com contribuições, tá bem? Com comentários, e nesse sentido, eu quero convidar você a responder uma pergunta em nosso dashboard. Então veja só aqui na nossa tela, que eu trago a seguinte pergunta, né? Por que a contabilidade pública trabalha com tipologias de informações diferentes? Ou com tipos de informações diferentes? Então eu quero convidar você a acessar este link que está aqui na nossa tela, ou então acessar este QR Code. Você vai ser levado para um dashboard, um painel, onde neste painel você vai encontrar algumas colunas, onde cada coluna vai representar ali um tipo de informação, e você pode, em cada coluna, escrever o porquê daquele tipo de informação, ou a importância, qual a importância que você considera que aquela informação vai beneficiar o tomador de decisão, tá? Então, no canto inferior da página, quando você entrar nesse dashboard, você vai ter um botãozinho de mais, onde você pode clicar e realizar uma postagem, tá? Um comentário lá no nosso painel, tá bom? Vou dar aqui alguns instantes para que você possa fazer este acesso e inserir alguma contribuição lá no nosso dashboard, e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, vamos ver então o nosso dashboard e verificar as contribuições de vocês. Vejo que tem bastante gente aqui na nossa sala participando e contribuindo. Obrigado a todos, tá? Desde já que estão inserindo comentários aqui no nosso painel, no nosso dashboard, tá bem? Então aqui a gente tem contribuições na coluna Informações Orçamentárias e Patrimoniais, tá? Que já foram inseridos por alguns colegas. Nós temos aqui um comentário, né? A contabilidade pública é o ramo contábil que ganhou maior importância e valorização com o advento da LRF. E é verdade, ela ficou mais valorizada com a LRF, não só a contabilidade pública, mas também as informações e os recursos públicos ficaram mais seguros, tá? Então, isso traz para nós algo muito importante. A lei de responsabilidade fiscal é algo muito importante para o controle e também para a valorização do controle social, tá bem? Nós temos aqui alguns comentários, tá? Pessoal, vocês podem inserir aqui, ó, nesses botõezinhos de mais, tá? Ao clicar neles, abre aqui para você fazer um comentário debaixo da respectiva coluna, tá bem? Mas aqui o Emerson acabou de colocar para nós que as informações de qualquer contabilidade traz aos seus gestores melhores meios de informações e auxiliam as tomadas de decisão como um todo, né? Com certeza sim, tá? Com certeza sim. Mas quando a gente fala da informação orçamentária, por exemplo, nós temos um olhar voltado para os programas governamentais, para o processo de arrecadação, para a maneira como o gestor público está conduzindo as ações que vão beneficiar a população, que vai trazer serviços públicos para a população, tá? Enquanto que as informações patrimoniais traz para nós aqui um olhar mais voltado ao próprio patrimônio, ao próprio conjunto de bens, direitos e obrigações ali da entidade pública, tá? Então, até alguém comentou aqui, né, informações patrimoniais sobre bens e direitos. E, de fato, tá? Aquilo que você conhece já acerca da entidade privada se aplica aqui no que diz respeito às informações patrimoniais, tá bem? Pessoal, fiquem à vontade para ir inserindo aqui contribuições no nosso painel, tá bom? Você pode ficar super à vontade aqui na nossa aula. E eu agradeço a todos que estão acompanhando, que estão participando aqui da nossa aula. Alguém perguntou sobre a diferença, né, entre administração direta e indireta. A administração direta é aquela relacionada aos poderes, aos ministérios, às secretarias, né, governamentais que nós temos no Brasil. E a administração direta são as sociedades de economia mista, por exemplo, as empresas públicas que têm maior autonomia, que são as entidades mais descentralizadas no setor público, tá? Então, nós temos essa diferença, tá? Só para esclarecer rapidamente aqui, a diferença entre a administração direta e a indireta, e as duas precisam trabalhar aí a aplicação das normas e também da própria lei para a geração da informação da contabilidade pública. Plano de contas aplicado ao setor público. Bem, na contabilidade pública nós temos um plano de contas que é padronizado. Diferentemente da área privada, em que o contador estabelece o próprio plano de contas que a empresa vai ali utilizar, no setor público nós temos um plano de contas que se aplica ou que é abrangente o suficiente para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta. Esse plano de contas padronizado, ele é estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que conduz vários modos e funcionamentos da própria contabilidade pública no Brasil, e esse plano de contas, ele tem muitas utilidades por ser padronizado, tá? Então, uma das utilidades que a gente identifica é o fato de que a gente consegue, através de um plano uniforme, um plano padrão, a gente consegue aí consolidar facilmente as informações. Isso facilita na hora da gente consolidar uma informação de um município com outro, ou da gente consolidar a informação dos estados, ou, se for o caso, numa análise gerencial, consolidar a informação sobre a área da educação, a área da saúde, por exemplo. Então, o PCASP, ele ajuda muito nisso. Mas, embora haja essa padronização no plano de contas, o plano de contas ele é abrangente o suficiente para abarcar as características de cada órgão ou a especificidade ali de cada entidade do setor público, tá?
E o PCASP, ele favorece ainda para a consolidação das contas públicas em âmbito nacional. Então, graças ao PCASP, a gente tem o balanço geral da União, a gente consegue entender, por exemplo, o Brasil, né? Como está o Brasil em relação ao patrimônio, né? Então, a gente consegue ter essa compreensão também, se for esse o caso, tá? E isso facilita a análise, facilita a comparação, na hora de compararmos a informação de um local com outro local, ou de uma empresa pública com outra empresa pública, por exemplo, se for esse o caso. Então, isso facilita bastante os trabalhos, facilita também o procedimento de registro também, tá? É favorecido graças ao PCASP. O PCASP, que é o Plano de Contas Padronizado, ele é divulgado exclusivamente pela internet. Então, você só vai encontrá-lo através do site da Secretaria do Tesouro Nacional, do site governamental, tá? Você pode encontrar ele lá e baixar. O plano de contas, ele é bem detalhado, tá? E uma coisa bem interessante, ele vai seguir na sua forma de organização as estruturas que nós temos quanto aos 3 tipos de informações. Nós teremos a informação orçamentária, patrimonial e de controle, contidas dentro do próprio PCASP de uma maneira bem estruturada, tá bem? Vamos ver mais detalhes aqui sobre ele na nossa tela. Então, o PCASP é uma estrutura formada por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro contábil dos atos e também dos fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada. Então, o PCASP, ele é sistêmico, tá? Sendo a base para a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis. Ele visa, como eu mencionei, a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, permitindo a transparência dos resultados orçamentários, financeiros, econômicos e patrimoniais. Então, a forma como o PCASP ele é apresentado e trabalhado favorece a transparência da informação, dado que também a informação precisa ser clara e objetiva para o usuário da informação tomar as suas decisões. Existem vários objetivos em relação ao PCASP e benefícios também que decorrem dele. Nós temos que ele visa atender a administração das 3 esferas de governo. Ele detalha também as contas contábeis conforme os aspectos de cada ente, conforme o necessário. Ele contribui para padronizar os registros contábeis das entidades, o que favorece para a comparabilidade da informação. Ajuda a distinguir os registros quanto aos tipos de informação, quando a informação é patrimonial, orçamentária e de controle, por exemplo, através da codificação, que vem junto com o PCASP. Permite a elaboração de demonstrações contábeis e outros relatórios, como o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, contribui para a adequada tomada de decisão, contribui também para a racionalização dos custos e uma aplicação mais racional dos custos no setor público e contribui para a transparência e gestão fiscal, favorecendo ainda mais ao controle social por parte da população. Então, são vários os benefícios que o PCASP traz para nós. E ele tem aí uma estruturação bem definida, tá? O PCASP, ele é segregado, tem uma segregação ali quanto às contas contábeis em grandes grupos, conforme os aspectos dos atos e fatos neles registrados. A gente vai observar que, inclusive, o PCASP ele é organizado em classes, tá? Conforme os tipos de informações. O seu uso é de caráter obrigatório para todos os órgãos e entidades da administração direta e também da administração indireta, tá? Sua atualização ela é anual, então anualmente o PCASP sofre mudanças, tá? Mas essas mudanças são sutis. Algumas contas são inseridas, outras contas são modificadas, outras contas são retiradas, mas nada que interfira na comparabilidade da informação e na consistência que o PCASP favorece ao longo do tempo, tá bom? E ele é divulgado exclusivamente pela internet, através do site da Secretaria do Tesouro Nacional, que você pode acessar pelos sites governamentais, tá? E o PCASP, como eu vinha dizendo, ele é interessante porque ele é organizado conforme os tipos de informações, tá? Então, nós temos lá a informação patrimonial, orçamentária e de controle. Quando a gente olha a organização das contas, ou sequenciamento das contas contábeis, a gente identifica que o PCASP, ele vai seguir esses tipos de informações, tá? Ele estará organizado conforme esses tipos de informações, segundo as classes. E o PCASP, na sua arquitetura, ele é organizado em 8 classes, que a gente pode aqui observar. Então, veja só, nós temos
aqui ao lado, tá, a natureza da informação patrimonial, orçamentária e de controle. Essa visualização da arquitetura do PCASP, ela é reforçada pelo manual aplicado ao setor público, pelo MCASP. E o próprio PCASP, ele se organiza dessa forma em 8 classes. A gente pode observar que no tipo de natureza patrimonial, nós temos ali 4 classes, classes 1, 2, 3 e 4, que dizem respeito à informação patrimonial, a informação do patrimônio, tá? É através dessas classes que a gente registra a informação patrimonial, econômica também, pelas variações patrimoniais, aumentativas e diminutivas, e informações financeiras. Nós temos ainda depois classe 5 e classe 6, destinadas à informação orçamentária, então tudo que diz respeito ao registro de receitas e despesas orçamentárias estarão relacionadas a essas 2 classes e, por fim, classe 7 e classe 8, vinculadas à informação de controle, onde nós teremos o registro contábil para os controles devedores e também para os controles credores. Dessa forma, nós temos essa visualização bem interessante que o PCASP ele traz para nós e isso nos permite ter um trabalho bastante consistente para o registro das informações contábeis e depois um favorecimento ainda mais para a apresentação dos relatórios financeiros, das demonstrações contábeis que nós teremos mais adiante. Regimes contábeis. Bem, regimes contábeis dizem respeito à forma de registro da própria contabilidade, a forma como a gente registra as informações. Você deve conhecer muito bem sobre o chamado princípio da competência, ou regime de competência, né? Quando a gente pensa no registro das informações numa empresa privada, lá na DRE, nós teremos que as receitas e despesas são registradas pelo princípio da competência, isto é, no período a que se referem, independentemente do pagamento ou do recebimento. Em outras palavras, tanto receitas quanto despesas, neste caso, são registradas segundo o fato gerador, tá? Aqui, na contabilidade do setor público, nós temos que observar quando a gente está trabalhando com um subsistema patrimonial e quando que a gente está trabalhando com um subsistema orçamentário, pois a dinâmica de regimes contábeis acontece de forma diferente em um subsistema e também no outro subsistema, tá? Então, se o enfoque do trabalho for com relação à informação patrimonial ou no subsistema patrimonial, nós teremos, de forma geral, que as receitas patrimoniais e as despesas patrimoniais são registradas de acordo com o regime de competência ou o princípio da competência, tá bem? Agora, essa regra ela muda quando a gente olha o subsistema orçamentário. No subsistema orçamentário, vamos encontrar receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, sendo que as receitas orçamentárias, elas são registradas conforme a arrecadação ou conforme o regime de caixa, tá? Conforme a entidade pública ela vai recebendo os valores dos impostos que ela cobra da população, por exemplo, ela vai registrando isso lá no seu orçamento, na execução orçamentária, enquanto que as despesas, elas são reconhecidas pelo regime de competência, tá? Então, receitas orçamentárias pelo regime de caixa, despesas orçamentárias pelo regime de competência. Essa mistura de termos regime de caixa e regime de competência no mesmo subsistema, que é o subsistema orçamentário, a gente chama isso de regime misto, tá? Quando a gente tem essa forma diferente de registrar a informação, tá? A receita pelo caixa, pelo regime de caixa, e as despesas pelo regime de competência, tá bem? Então é importante ter essa distinção quando a gente trabalha, né, os tipos de informações no setor público. Então vejamos mais aqui na nossa tela, com mais detalhes. Quando o enfoque é patrimonial e o trabalho é em torno do subsistema patrimonial, conforme os artigos 85 e 104 da Lei 4.320 de 64, nós teremos um registro da informação pelo regime de competência, isto é, pelo fato gerador. Tanto as variações patrimoniais aumentativas
que geram um efeito de aumento lá no PL, quanto as variações patrimoniais diminutivas, que geram uma redução com um efeito lá no PL, tá? Que aqui você pode compreender como receitas patrimoniais e despesas patrimoniais, tá? Tanto uma quanto a outra, elas são registradas pelo regime de competência. Quando a gente confronta, inclusive, uma versus a outra, tá? Receitas menos despesas, a gente tem aí um resultado patrimonial, que é um superávit on déficit. Essa informação aqui ela é equivalente à informação de uma DRE, de uma demonstração do resultado do exercício, tá? Quando comparado com entidades privadas. Cabe aqui destacar que esse tipo de informação, ou esses tipos de informações patrimoniais, elas são registradas respeitando-se ali as classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP, tá? Então, o trabalho gira em torno do regime de competência, quando se trabalha aí o uso dessas classes, tá bem? Já por outro lado, no enfoque orçamentário, nós teremos aqui as receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. De acordo com o artigo 35 da Lei 4.320 de 64, as receitas orçamentárias serão reconhecidas pelo regime de caixa, isto é, conforme a arrecadação acontece ou conforme o imposto é efetivamente recolhido, tá? Enquanto que as despesas são reconhecidas pela competência, isto é, conforme o empenho é reconhecido, quando há o reconhecimento ali do empenho da despesa, tá? Então, dessa forma, nós temos uma mistura, digamos assim, regime de caixa para a receita e regime de competência para a despesa. E essa mistura a gente chama de regime misto, tá? Isso aqui é chamado de regime misto, essa combinação de formas de registro, tá? E aí, de forma semelhante ao que acontece no subsistema patrimonial, podemos confrontar receitas e despesas aqui também. E vamos encontrar que a receita orçamentária versus uma despesa orçamentária traz para nós um resultado de execução orçamentária, que pode ser um superávit ou um déficit orçamentário, tá bem? Os registros pertinentes a essas informações acontecem através do uso das contas lá do PCASP, das classes 5 e 6, controles de aprovação e controles de execução, tá? Que tratam ali da informação orçamentária. Então é importante ter bastante claro essa distinção, tá? Quando você separa muito bem quando a informação é patrimonial e quando a informação é orçamentária, entende também aí qual é a dinâmica de funcionamento do registro de um tipo de subsistema e do outro subsistema, fica mais claro de compreender as informações que são geradas e trabalhadas pela própria contabilidade pública. Princípios orçamentários. Bem, nós temos aqui os princípios orçamentários considerados na contabilidade pública. Os princípios orçamentários, eles são princípios que precisam ser observados, respeitados também, tá? E dizem respeito de forma exclusiva ao subsistema orçamentário, tá? Então, os princípios orçamentários dizem respeito ao subsistema orçamentário e também retratam aí aspectos que se vinculam aos próprios instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal, como o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a LOA, a Lei do Orçamento Anual, tá? Esses princípios orçamentários, eles retratam uma valorização da integridade do conjunto de receitas e despesas orçamentárias, tá? E visam, de fato, preservar o próprio orçamento como ele é concebido, como ele é utilizado e apresentado também para seu uso. Então, vejamos aqui quais são esses princípios. Nós temos, inicialmente, princípios orçamentários gerais, isto é, que se aplicam tanto para as receitas quanto para as despesas orçamentárias. E nesses princípios gerais, nós temos aqueles que são substanciais e aqueles que são relacionados à sua forma de apresentação, tá? Então, nós temos, por exemplo, o princípio da anualidade, que trata que o orçamento público ele precisa ser relacionado a um período de um ano, tá? Então, o orçamento, a LOA, né, como o nome já indica, Lei do Orçamento Anual, ele é referente a um orçamento de um ano, um período de um ano, tá? Então, tem que respeitar a anualidade. Cada ano tem o seu orçamento, digamos assim, tá?
Nós temos o princípio da unidade, que retrata o orçamento numa única peça. O orçamento é um instrumento só, digamos assim, tá? Ele é único como um todo. Nós temos a universalidade, que trata o orçamento como um plano global, no sentido de abarcar os aspectos de todos os órgãos da entidade pública, tá? Então, ele vai ser abrangente o suficiente para atender às necessidades dos órgãos e das entidades públicas e também ali aos programas governamentais. Precisa haver o equilíbrio. O equilíbrio refere-se à igualdade entre as receitas e despesas. Então, as receitas que estão colocadas inicialmente lá no orçamento e as despesas também precisam ser equilibradas, tá? Tem que ter um equilíbrio dentro do orçamento. Legalidade, tudo que acontece do ponto de vista orçamentário precisa ter um respaldo na lei. A lei precisa dar fundamentos e base para a informação da receita e despesa orçamentária. Exclusividade diz respeito à pertinência ao propósito do orçamento. Isto é, aquela despesa que foi colocada lá no orçamento precisa fazer sentido com a ação governamental que será tomada, assim como a receita que vai indicar a origem do recurso para o emprego daquela prestação de serviço público, tá? Então, o propósito tem que ter pertinência, não se pode ter uma receita ou uma despesa, entre aspas, sobrando lá no orçamento, né? Ou que não tenha nenhum propósito, tá? Tem que ter uma relação lógica com as ações governamentais, tá bem? Quanto às formas de apresentação, nós teremos aqui a especificação, que trata da designação dos itens que devem constar no orçamento, tá? Trazendo em detalhes os itens orçamentários. A publicidade, que trata sobre fornecer e divulgação da peça orçamentária. Você pode, inclusive, encontrar os orçamentos públicos nos sites das prefeituras, por exemplo, nos sites governamentais. Os orçamentos, eles são públicos e eles estão contidos, apresentados lá nos portais da transparência, tá? A publicidade precisa ser dada à peça orçamentária. Clareza, o orçamento precisa ser claro e compreensível a qualquer pessoa, a qualquer usuário tomador de decisão. Uniformidade. O orçamento deve reunir a condição de conservar a estrutura uniforme por meio de diferentes períodos ou diferentes anos, exercícios, tá? O PCASP contribui muito nesse princípio aqui, na busca de preservar a comparabilidade da informação de um período para o outro, tá bem? Então, o orçamento ele precisa ser comparável, de forma que a gente consiga comparar o orçamento deste ano, por exemplo, com o orçamento do ano anterior, por exemplo, tá? E existem princípios que são específicas para as receitas orçamentárias, que são dois. Nós temos a não afetação da receita, que postula o recolhimento de todos os recursos a um único caixa do Tesouro, sem discriminação quanto à sua destinação. Então, quanto ao recolhimento, o recolhimento ocorre num único caixa governamental, basicamente, e a legalidade da tributação, que diz que o Estado precisa respeitar as próprias limitações do seu poder, quanto ao seu poder de tributar, tá? Então, o próprio Estado, ele não pode ferir a legislação, ele precisa respeitar a lei. Então, existem regras que são pertinentes a cada tipo de tributo e a cada tipo de imposto. E essas regras precisam ser respeitadas por todos, não só pelas pessoas, mas também pelo Estado. Então, na hora de cobrar o ISS, por exemplo, deve-se observar o que a lei indica em relação ao percentual, né? Então, o ISS vai ter um percentual limite de 5%. Então, o município, por exemplo, ele não pode cobrar 30% de ISS sobre uma operação, por exemplo. Ele estaria ferindo ali a legalidade do tributo, tá? Então, ele precisa respeitar a lei também para fazer a sua cobrança, para fazer o seu recolhimento dos valores pertinentes ali ao orçamento. E, nesse sentido, o orçamento vai ser trabalhado respeitando-se a lei, tá? Respeitando-se sempre a legislação, tá bem? Então, a gente verifica que o Estado também tem as suas obrigações e seus deveres e sua necessidade de respeitar o orçamento público que é trabalhado. Analisando as regras de integridade do PCASP. Bem, quando a gente fala do PCASP, o Plano de Contas aplicado ao setor público, nós temos que o PCASP ele se organiza em 8 grandes classes, sendo que algumas classes, as classes 1, 2, 3 e 4, estão relacionadas
a informação patrimonial, classe 5 e 6, a informação orçamentária, classe 7 e 8, a informação de controle. Nós temos, portanto, no PCASP, além das classes, essa leitura quanto aos tipos de informações, tá? E quando a gente fala do trabalho do PK, em relação às contas que estão contidas no PCASP, a gente tem que se atentar ao fato de que os registros contábeis precisam ser respeitados quanto ao subsistema em que é trabalhado. Então, nesse sentido, quando a gente tem, por exemplo, um débito lá no subsistema patrimonial, por exemplo, a gente não pode ter um crédito no subsistema orçamentário. Nós estaríamos aí misturando registros em subsistemas diferentes. Então, se ocorre um trabalho dentro de um subsistema, os registros, o débito e o crédito precisa acontecer dentro daquele mesmo subsistema informacional, tá? Então, isso precisa ser respeitado. Dessa forma, nós nunca vamos encontrar registros como um débito na classe 6, por exemplo, e um crédito na classe 2, por exemplo, né? A gente estaria misturando subsistemas informacionais diferentes. Isso não pode, tá? Então, como forma de preservar a informação, o tipo de informação, preservando também a própria integridade do PCASP e do seu uso, a gente precisa ficar atento quanto ao registro, tá? E o PCASP, ele traz não só as contas consigo, mas ele traz toda a codificação e através da codificação a gente consegue identificar quais classes estão aí relacionadas ou quais classes a gente pode estar trabalhando com aquela conta, por exemplo, tá? Isso é importante da gente observar quando a gente trabalha aí com o PCASP, tá bem? Bem, dito isso, vamos então analisar aqui a seguinte situação que nós temos. Analise os lançamentos contábeis a seguir. Identifique o registro contábil pela informação de natureza patrimonial na entidade do setor público, referente ao recebimento de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, o foco aqui seria identificar qual é o lançamento correto que está acontecendo, considerado aqui o recebimento de valores do Fundeb, tá? Lá no subsistema patrimonial, olhando a informação de natureza patrimonial no setor público, tá? Então, a gente precisa fazer uma análise e é importante que a gente fique atento aos aspectos de cada lançamento para verificar se aquele lançamento é consistente ou não, se tem algum tipo de problema, algum tipo de falha quanto à apresentação daquele lançamento contábil, tá bem? Então, vamos aqui analisar, veja só. Nós temos aqui 4 lançamentos contábeis e apenas um deles é o lançamento verdadeiro, tá? A gente pode observar aqui, por exemplo, no lançamento 1 e no lançamento 2, nós temos débito e crédito que estão acontecendo ali nas mesmas classes, tá? Quanto a isso, não há nenhum problema, lançamentos podem acontecer dentro de uma mesma classe, porém, o que a gente verifica observe o primeiro número aqui, ó, 6, 6, 8 e 8, né? O primeiro número ele está sinalizando para nós qual é a classe, consequentemente, qual é o tipo de informação que está sendo trabalhada. Então, a gente sabe que a classe 6, por exemplo, ela está relacionada ou vinculada ao orçamento, tá? Ao orçamento público. Então, se a gente está buscando um lançamento contábil que trata da informação patrimonial, com certeza o número 1 a gente pode aqui já descartar, pois esse aqui é um lançamento relativo à natureza orçamentária e não patrimonial, tá bem? Já no lançamento 2, nós temos a classe 8 sendo utilizada. A classe 8 diz respeito à informação de controle, tá? Onde a gente verifica aqui a DDR sendo utilizada. Então, não é o caso aqui também, tá? Como a gente está buscando identificar um evento registrado no subsistema patrimonial, aqui a gente está olhando no lançamento 2, um lançamento que seria pertinente ao subsistema de controle. Também não é a opção correta. Então, restam mais duas. Nós temos o 3 e o 4 aqui como lançamentos, tá? No lançamento 3, a gente consegue identificar algumas inconsistências, né? Ou alguns erros, digamos assim, tá? Aqui está sendo utilizada a classe 3.
A classe 3 diz respeito às variações patrimoniais diminutivas, isto é, as despesas patrimoniais. E a inconsistência aqui, uma das inconsistências, aliás, diz respeito ao nome das contas. Então, se a classe é 3, teria que ter aqui na frente, como nome de contas, o nome de alguma despesa, o nome de despesas, tá? Então, essa é a primeira inconsistência que a gente identifica. A outra inconsistência é que, embora esteja no subsistema patrimonial, o lançamento em si não representa o recebimento de valores lá do Fundeb, tá? É por causa da codificação. Nós temos aqui a mesma classe sendo utilizada, tá? O lançamento correto é, portanto, o último, o lançamento 4, na qual nós teremos aqui um débito em caixas e equivalentes de caixa, um débito lá na conta caixa, ingressando valores no caixa da entidade pública, e um crédito lá na classe 4, tá? Que é uma classe de receita patrimonial, indicando o recebimento ou o ingresso de recursos, melhor dizendo, pela transferência de valores do Fundeb, tá? Então, um débito lá no caixa, classe 1, e um crédito na classe 4, que é uma classe de receita patrimonial. Então, o item 4 é o lançamento correto que nós estamos aqui observando, tá? A gente verifica que o trabalho da informação ocorre no mesmo subsistema e o lançamento em si está evidenciando o quê? O ingresso de recursos, né? Quando a gente analisa ali o fato contábil. E aqui, claramente, o subsistema patrimonial. Debita a caixa, acredita ali as receitas patrimoniais, que seriam as variações patrimoniais aumentativas. E dessa forma a gente identifica qual é o lançamento correto. Então é importante ficar atento a esse aspecto também, tá? Quando a gente analisa elementos vinculados ao PCASP e aos subsistemas informacionais. Atividade de reflexão. Muito bem, agora neste momento da nossa aula, quero convidá-lo a participar aqui da nossa sala de aula, enviando comentários, enviando sua opinião também quanto a este questionamento que eu trago aqui a você. Olha só, em sua opinião, a forma de segregação de informações contábeis em subsistemas informacionais contribui de que forma na divulgação das contas públicas ao cidadão, né? Então, coloque no nosso chat qual é a sua opinião sobre este questionamento, tá bem? Aqui ao lado eu deixo como opcional para você, caso você queira conhecer, você pode acessar pelo QR Code ou pelo link que está aqui na nossa tela, exemplos de lançamentos contábeis no setor público, tá? Que trabalham ali os 3 subsistemas da informação. Então, caso você tenha essa curiosidade de conhecer mais sobre os lançamentos contábeis e como os fatos estão impactando ali nos vários tipos de subsistema, né? Acesse este material que está disponível na nossa tela, tá? Caso você queira, mas vou deixar aqui um tempo para que você possa comentar, colocar seus comentários, sua resposta quanto a este questionamento que eu deixei aqui a você, e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, recebi algumas perguntas aqui, né? O pessoal está perguntando, né, a respeito do subsistema financeiro, né? Nós temos que, após 2009, tá? Através de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, aliás, antes de 2009, nós tínhamos o subsistema financeiro, tá? Na contabilidade pública, e após 2009, né, com a resolução que foi emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, o trabalho com a informação financeira passou a ser incorporada no subsistema patrimonial, tá? Então, todo o trabalho com a informação financeira ocorre dentro do subsistema patrimonial, tá bem? Então, o subsistema patrimonial, ele abarca as informações patrimoniais, econômicas e financeiras essencialmente, tá? E o subsistema financeiro, ele foi, como subsistema, ele foi abolido e nós não temos hoje um subsistema financeiro, formalmente dizendo, tá? Dentro da contabilidade do setor público, tá bem? Obrigado, tá? Pela pergunta, pela participação aqui na nossa sala de aula, tá? Eu aproveito, né, para a gente emendar aqui um comentário, né, em relação ao trabalho com subsistemas informacionais. Nós temos que a contabilidade pública, ela trabalha ali esses 3 subsistemas da informação para produzir relatórios, e cada subsistema contribui com uma parcela de informações para os relatórios contábeis, para as demonstrações contábeis, e o que facilita também para o cidadão, né? Uma vez que o cidadão consegue ver o balanço orçamentário, por exemplo, o balanço patrimonial, por exemplo, ele começa a ter clareza, né, quanto ao que está acontecendo na vida financeira e realidade da própria entidade pública, e também o que está acontecendo quanto à aplicação de esforços para a execução de programas governamentais e prestação de serviços públicos, tá? Então, isso é visto através do orçamento. Um outro motivo para termos aí vários tipos de subsistemas é que existem muitas operações que vão acontecer tanto no orçamento quanto também em relação ao próprio patrimônio ali da entidade. Então, é o que justifica, inclusive, a existência desses subsistemas diferentes, com dinâmicas também que acontecem de forma aí diferente. Quero agradecer a todos que estão participando aqui da nossa sala de aula, tá? E obrigado a todos pelos comentários também. Perguntas e comentários, né, que não puderam ser realizados aqui durante a nossa aula, eu estarei comentando logo mais na nossa aula atividade, tá bem? Considerações finais. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje, e na nossa aula de hoje descobrimos, né, sobre a contabilidade pública quanto ao seu panorama geral. Nós trabalhamos na contabilidade pública com um sistema de informação único que se subdivide em vários tipos de subsistemas: subsistema orçamentário, subsistema patrimonial e subsistema de controle, tá? Conforme a gente observa aqui na nossa tela. Então, cada subsistema tem um reflexo lá no PCASP. O orçamentário representa as classes 5 e 6 do PCASP, o patrimonial classe 1, 2, 3 e 4 lá do PCASP, e o controle as classes 7 e 8. E o PCASP em si, e todas as operações contábeis são respaldadas pelo MCASP, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, e também pelas normas brasileiras de contabilidade, a NBC-TSP, que dá o respaldo para as operações acontecerem na contabilidade do setor público, tá bem? Como vimos na nossa aula de hoje, nós discutimos sobre conceitos, sobre o objetivo da própria contabilidade pública, o seu objeto, que é o patrimônio público. Vimos que precisamos ficar atento às normas contábeis e também à legislação, em especial a Lei 4.320 de 64. Entendemos os regimes contábeis e sua dinâmica de funcionamento em cada subsistema informacional, e o principal da nossa aula de hoje aqui é descobrirmos a existência de um sistema informacional único, mas que se organiza em subsistemas informacionais diferentes: a informação orçamentária, informação patrimonial e informação de controle. Cada informação precisa ser trabalhada devidamente, calmamente, respeitando as regras e os princípios pertinentes a cada subsistema da informação, para que a gente gere informações que sejam úteis, tempestivas e muito aproveitáveis, digamos assim, ao usuário da informação, em especial o administrador,
e também a população. Eu espero que você tenha aproveitado muito aqui da nossa aula de hoje, desse nosso bate-papo, dessa nossa discussão. Muito obrigado e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!